Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação 28 de junho de 2017. Há 50 anos atrás, o primeiro caixa eletrônico no mundo. Na Inglaterra, o Banco Barclays, banco escocês, fez o primeiro caixa eletrônico. Será que eles previam que 45 anos depois, os malandros iam inventar de explodir caixas eletrônicos? Acho que não. Será que na Inglaterra explodem caixas eletrônicos? Penso que não. Mas há 50 anos, o primeiro caixa eletrônico em Londres, né? O tempo passa muito rápido. E também, amanhã, faz 10 anos do primeiro iPhone. Ah, gente, as pessoas eram felizes e não sabiam, saíram de casa despreocupadas. Hoje a pessoa sai de casa, esquece um celular e já começa a ficar preocupada com se alguém vai ligar, se alguém vai se machucar, se o filho não vai na escola, tal. Então antes a gente vivia sem os iPhones, sem os iPads, sem os Androids, e hoje, amanhã, no dia 29 de junho, dia de São Pedro, faz 10 anos do primeiro iPhone no mundo. Nós temos vários assuntos para discutir hoje, né? Reforma trabalhista será votada hoje no Senado. Será que vai sair a trabalhista? Essa aí deve sair, mas a previdenciária está difícil. Por unanimidade, Câmara de Cubatão aprova reajuste de servidores em 3%. Isso vai dar problema lá, né? 3%, os caras vão querer mais. A Ademar denuncia irregularidades nos salários da Cursan. E essa questão da Cursan, se vai fechar a Cursan, se tinha gente trabalhando a mais, se tinha gato, né? O problema é que, se você puser qualquer gestor público, na vida deles, eles estão maravilhosamente bem, né? Estão tranquilos. Mas quando eles pegam algumas empresas públicas para administrar, é uma complicação, né? Um balaio de gato, a empresa dá prejuízo, e a população que paga IPTU, que paga os impostos, ITBI e outros, fica refém de algumas coisas complicadas no nosso dia a dia. 7 cidades da região receberão a verba estadual de saúde, esporte e infraestrutura. Para discutir esses e outros assuntos, nós temos hoje aqui o Marcos Braz de Oliveira Macaé, que é presidente do Sintracomos, e também o Danilo de Oliveira, advogado e professor universitário. Como hoje é dia 28, dia par, né? Então vamos começar pela direita primeiro. Queria agradecer a presença do Macaé aqui no nossa TV Com. Bem, Filete, eu que agradeço por mais uma vez uma oportunidade, né? O nosso jurista, Dr. Danilo aí, que vamos fazer hoje a bancada, e em nome do Sintracomos, de toda a diretoria, né, nós agradecemos por mais uma vez a oportunidade e a todos que estamos nos assistindo nesse momento. E também o nosso Danilo Oliveira, aqui na nossa TV Com. Uma boa tarde, Filete, uma boa tarde ao Macaé, a toda a equipe da TV Com e aos nossos telespectadores, que tenhamos aí um programa profícuo. Reforma trabalhista, Macaé, será votada hoje no Senado. Então o Senado deve encerrar hoje na Comissão de Justiça e com Constituição e Justiça os debates sobre a proposta da reforma trabalhista, que segue para as comissões. Depois do projeto, a fase final é a votação no plenário prevista para dia 5 de julho. Mesmo Michel Temer aí, com vários problemas, né? Ele que foi há pouco tempo na Noruega, chegou na Noruega lá, o pessoal reclamou da corrupção elevada no Brasil, né? Logo na Noruega, que o país tem menor índice de corrupção no mundo, né? Mas o Temer falou que é uma marolinha, uma confusãozinha, né? E que ele, como o Lula, tem essa mania péssima de quando atacado, atacar, né? Ele não se defende, ele ataca, né? Então o Michel Temer, que é um bom advogado, ele, na área dele de Constituição ele é muito bom, mas que está devendo muita coisa para a nação, essas questões aí do dinheiro, dessa bolsa, enfim, tudo que o Joesley comentou e provou que o Temer está envolvido. Mas ele acha que consegue a maioria para a reforma trabalhista. O que você acha, Macaé, da reforma trabalhista? E se o Temer vai conseguir aprová-la em toque de caixa? Se ele tiver a maioria no Congresso, não há dúvida que ele consiga, né? Mas diante dessa confusão, porque a situação está tão ruim no país, porque cada dia que você acorda há uma notícia diferente, uma novidade, né? Já classificaram até o presidente da República como chefe de quadrilha.
né? Então, isso é muito preocupante. Agora, se ele tiver, passa. A dificuldade é que o que vem por trás disso. Para você ter ideia, o ministro já está ventilando que eu tenho direito ao meu fundo de garantia, meus 40%, e ele quer parcelar o que já é meu. Olha que situação. Quer dizer que, né, eles pagam juros pequenos. Paga juros pequenos e você não pode escolher que tipo de aplicação você vai fazer, né? Que eu posso fazer. Pode fazer. Né? E aí eles querem parcelar o negócio que é teu. O negócio que é meu, que eu recebi, ele parcela em 3 vezes. Após 6 meses, se eu não tiver empregado, aí ele me devolve o que já é meu. Então ele quer fazer negócio com o que é meu. Então, negócio eles já fazem, né? Pagando juros baixos. Exatamente. Porque quando ele tira a sinical, aí fica dizendo que os dirigentes sindicais vão acabar com a mamata e tal. Isso é conversa furada, porque não existe esse negócio de mamata. Por exemplo, a sinical, para o nosso sindicato, ele ajuda, mas não é o todo. Porque se eu fosse sobreviver e fazer o trabalho que o Sintracomas o faz para os 9 municípios, essa sinical não era nada. Mas tem uma questão que as pessoas comentam, é o seguinte: existem os sindicatos, como o Sintracom, o Sintraportos e outros, e existe aquele sindicato do papel também, né? Esse é o problema. Esse que tem que acabar. Não é o sindicato que vocês trabalham, mas tem aquele sindicato do não sei o que, do não sei o que lá, tal. Aí tem esse sindicato, né, que também é complicado, né? Exato, porque aí não fica a critério nosso. Por exemplo, o critério já tinha que vir no secretário. Na hora que entrasse qualquer sistema lá para pegar a carta sindical, não abria. Tinha que verificar se realmente o sindicato, ele abrangia esse povo. Obviamente que a gente sabe. Se tinha uma representação legal dentro das suas bases, porque em todos os setores da sociedade tem gente boa e gente ruim. Obviamente a gente também sabemos disso, que tem o sindicato de cadeado, o sindicato de carimbo, que não presta serviço, vive só de arrecadação. Nós também temos consciência disso. Agora, quem libera as cartas sindicais que teria que ter uma fiscalização maior sobre isso, entendeu? Porque aí ele quer negociar com o meu fundo de garantia, por quê? Porque quando a sindical caía, 40% vai para o governo federal. Esses 40% da arrecadação iria para onde? Para o FAT. O FAT deu um amparo ao trabalhador, para desempregado, para ajudar o trabalhador. Se ele não tem mais essa fonte, porque ele está tirando, ele teria que arrumar outra fonte para poder substituir o FAT. Aí não, a fonte que ele quer arrumar é que eu, com o meu dinheiro, eu negocie a minha grana. Isso aí ainda demissível que aconteça um negócio desse na área trabalhista. E tem muito mais casos que está aí, que vai virar aí uma bola de neve, entendeu? Então daqui a pouco o trabalhador não vai mais ter direito à carteira assinada, não vai ter direito às férias, 13º, pelo que está dentro aí que nós chamamos de gato, dentro da reforma trabalhista que eles estão pretendendo fazer. Danilo, essa é fato, a carteira de trabalho, isso aí foi muito tempo atrás, né? Então essas regras já estão um pouco desatualizadas, né? Essa questão, por exemplo, isso já existe hoje, do funcionário chegar para você e falar: ô doutor, hoje eu tenho que sair, eu tenho que ir numa festinha, não dá para mim sair às 8, eu tenho que sair às 7, eu posso almoçar em 1 hora? Aí você fala que pode. Eu não tenho esse problema com o funcionário, né? Na minha clínica tem uns esquemas de comprar uma moto para o funcionário, o cara paga prestação sem juros, aí tem uns esquemas lá que agrega bastante, a gente não tem esse problema, mas eu vejo outras empresas que eu tenho uma certa administro, também com pet shop, com outras questões aí de outros cursos, tal, que existe depois quando a pessoa sai, a pessoa reclama que almoçava muito rápido, tal, mas o almoço é 2 horas, são 2 horas, né? Só que às vezes a pessoa faz o esquema e quer almoçar em 1 hora só, para sair mais cedo, tal, aquele deixa que eu deixo. Essa negociação eu entendo que seja favorável. Agora, essas que o Macaé falou, da perda dos direitos, eu não entendo. Essa flexibilização eu acho legal, né? Agora, a questão dessas... Queria saber o que você pensa, se vai passar essa reforma trabalhista e o que você acha da reforma em si. Bom, a reforma trabalhista, ela faz parte aí, na verdade, de um grande pacote, como o Macaé colocou, até apelidado anteriormente de pacote de maldades do Michel Temer, né? Mas o Michel Temer tem uma cara de tão bonzinho, será que ele é maldoso assim? Será? A verdade, será que ele é tão culpado o quanto diariamente as notícias têm sugerido? Acho que hoje a pergunta é essa. Será que a ideia toda é dele, ou tem gente por trás disso que trabalha no próprio Congresso, muitos empresários, né? Ou será que a ideia é dele?
eu vou até inverter um pouquinho a sua pergunta, Filete, eu já vou responder o que você perguntou inicialmente, mas quando o Macaé coloca, e você também, essa questão do chefe da quadrilha, né, eu ouvi uma entrevista de um jornalista, eu vou dar o crédito, do Cláudio Tonoli, que ele falava o seguinte, prestem atenção, na legislação que trata da colaboração premiada, um dos poucos, ou talvez o único que não pode se valer daqueles prêmios, é o chefe da quadrilha. Então, o cabeça de tudo, ele não pode se valer de nenhum benefício, de nenhum prêmio. Então, por isso que a gente já começa a observar, prestem atenção, né? Esse jornalista me alertou e é verdade. Hoje um já começa a empurrar pro outro. Quem é o chefe da quadrilha? Ah, são os irmãos da JBS? Não. O grande chefe é o Michel Temer? Não, é o Lula. Então, hoje, o Fla-Flu, que a gente percebe, não é mais PT, PSDB. Hoje o Fla-Flu me parece que é esse. Quem é o chefe da quadrilha? Porque aquele que for, se é que a gente tem um, né, Filete? Tem tantos interesses envolvidos como você colocou. Eu acho que são várias quadrilhas juntas, né? E é difícil você identificar uma única figura que sozinha tenha pensado em tudo ou que tenha um benefício maior que os demais. O Lula está na presidência. Ele sabe que o Temer está ganhando aqui no Porto, então, se for o caso, então deixa que eu deixo aqui, tu não mexe comigo, eu não mexo com você. Tipo uma quadrilha de tráfico, né? Como tinha Mendelin, como tinha Cali, um respeitava o outro dentro dos limites. De vez em quando se chocavam, mas de vez em quando se respeitavam também, né? Que é o grande problema do nosso sistema político, né? O sistema político brasileiro. Não é que ele seja de todo ruim, a nossa democracia é muito jovem. Aqui nós também temos um problema cultural, a gente sempre teve orgulho do jeitinho brasileiro, né? Eu costumo mencionar que lá fora, se a gente pegar os personagens da Disney, a referência ao brasileiro é o Zé Carioca, né, que é uma péssima referência, se a gente parar para pensar, o brasileiro sempre reconhecido como malandro, e agora a gente começa a sentir na pele os prejuízos por causa disso. Mas, voltando à sua pergunta, essa questão da flexibilização das relações trabalhistas, quem defende a reforma alega o seguinte, já existe, né? Na prática, nós temos muitos empregadores e empregados que combinam algumas coisas, flexibilizando essa legislação, mas depois o empregador ele acaba sofrendo um prejuízo, porque quando o empregado busca a justiça do trabalho, a justiça do trabalho acaba condenando o empregador a adimplir algumas verbas, por mais que porventura o empregado tenha aceito e aquilo tenha sido até positivo para ele. Então aquela flexibilizada no horário do almoço, aquela liberação para sair mais cedo, financiamento da moto sem juros, a gente sabe que juros hoje são altíssimos, o mercado econômico, as instituições financeiras vivem disso, enfim. Então quem defende a reforma trabalhista alega isso. Só estamos formalizando aquilo que a prática, que o dia a dia já faz, já realiza. Por outro lado, eu acho que o Macaé deve pensar nesse sentido, existem conquistas históricas, conquistas de décadas, conquistas sociais importantes, dentre elas o próprio registro em carteira, que estão sob risco em virtude da reforma trabalhista. Então, a gente tinha que realmente conversar mais, debater mais, pontuar, porque algumas negociações, como o Macaé colocou, com direitos dos trabalhadores, como o FGTS, o importante direito, não podem ser admitidas. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado, até porque algumas coisas são, embora próximas, são diferentes. Então uma coisa é, vamos flexibilizar as relações de trabalho, acreditando que isso vai aumentar o acesso, o número de vagas, até porque isso é um mandamento constitucional, a própria ordem econômica tem como princípio essa busca do pleno emprego, então o gestor ele tem obrigação de adotar políticas públicas. Para isso, em tese, a reforma trabalhista vai fazer, a gente não sabe, só o tempo vai comprovar. Mas, por outro lado, nós temos o aspecto social. A gente não pode esquecer que, embora estejamos aí entre a 7ª e 8ª maior economia do mundo, estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, quando a gente fala em flexibilizar direitos sociais, direitos do trabalhador, a gente tem que tomar cuidado, não é, Macaé? Exatamente. Porque há uma gama de milhares, de milhões de pessoas que podem ser prejudicadas, que podem ficar desprotegidas, desamparadas quando mais necessitam. Nós temos, e até a Santos acaba maquiando um pouco isso, né, Filete? Santos, ainda que não esteja no melhor dos seus momentos econômicos, é uma cidade que tem muitos pontos positivos e que acabam maquiando alguns problemas sociais. Nós temos 4 Santos, né? Falando 3, eu falo 4. Tem a Santos da Praia, que é o IDH alto. Temos a Santos da Zona Noroeste, que é uma zona muito bacana, mas tem muitos problemas, enchentes e tal. Temos a Santos do Centro, com os cortiços, a prostituição e etc., né? Prostituição até infantil, né?
E temos a quarta Santos, que é, no meu entender, a quarta, mas muita gente não entende, mas eu entendo porque eu também não posso copiar todo mundo que falam, eu tenho meu discernimento. A quarta, que é a Santos Rural, que é Kaiowara e Caiabura, que não tem iluminação pública, nós temos problemas dos estrupos que estão acontecendo lá. Então, para mim, as pessoas falam que temos 3 Santos. No meu entendimento, nós temos 4 Santos, que a quarta Santos é a Santos área continental, que é no meu entendimento. Essa é uma teoria minha, nunca ouvi ninguém falar, eu acho que nós temos 4 Santos, que é praia, centro, zona noroeste e área continental. Santos é uma cidade paradoxo, né? Paradoxal, porque a gente tem problemas seríssimos, como esse da prostituição, inclusive infantil, algo gravíssimo que a gente não pode deixar de comentar e nem fechar os olhos, né? A gente tem matéria do Diário Eleitoral do Raton, que mostrando que na zona noroeste, no centro, muitos jovens, como não tem equipamentos públicos e tal, muitos jovens estão servindo de avião, os homens, e as mulheres estão indo para a prostituição, né? Que é uma coisa muito triste, né? Numa cidade como Santos, que tem classificada como uma das melhores cidades do Brasil para se viver, né? Como há um grande percentual dos assalariados que tem aí, salários acima de 8, 10 mil reais, o que é raro no país e no próprio estado de São Paulo, e a gente precisa equilibrar isso. Então, quando a gente fala, fechando o raciocínio, Filete, quando a gente fala da reforma trabalhista, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Ela acaba indo muito além da questão relação empregador e empregado. Tem essa questão, mas tem outras aí por trás disso, né? É uma pena que o nosso país vive esse momento tão delicado, com tanta corrupção, tantas bombas diariamente estourando, mas a gente tem que procurar ver o lado positivo. É hora realmente de, como dizem, tentar passar o país a limpo e tentar traçar novos rumos, né? E aí por isso que as lideranças e a representatividade, eu até anotei aqui, a representatividade ela é importante. A gente precisa fortalecer essas representatividades, sejam sindicatos, sejam associações. Até queria mandar um forte abraço aqui para o pessoal, para os auditores fiscais, para os agentes de fiscalização da Prefeitura Municipal de Praia Grande. Nós estamos aí juntos com eles, desenvolvendo um novo trabalho, criando uma associação, visando exatamente essa questão da representatividade. Então fica aqui o meu abraço para essa categoria que é importante, né? Quando a gente tem a questão ética, moral colocada em dúvida, me parece que os agentes de fiscalização têm uma relevância maior, até porque muitos deles lidam com a arrecadação para o município. Então fica um abraço aqui para todos eles, na figura do Anderson, do presidente, e é isso, Filete. Vamos aguardar aí o que será decidido hoje. Você vê, o trabalhador que ganha 2 mil, ele sai 4 para o patrão. Então, 2 mil reais. 4 patrão, vai 2 mil para o governo. Faz a conta aí, Macaé. Vai 2 mil para o governo. Quando o cara ganha 2 mil, ele não ganha 2 mil. Ele já ganha 1.400. Porque 600 vão para o governo. Então, já foi 2.600 para o governo. Então, o patrão pagou 4, o funcionário saiu com 1.400. Quando ele vai na rua comprar as coisas, tudo tem 50% de imposto em média. Então ele ficou com 700 mangos. Você vê, o patrão, na ponta, ele pagou 4 mil. O governo pegou da pessoa, o governo pegou 3.300 e deixou ele com 700 mangos. Tu vê como o sistema está errado, né? Nos Estados Unidos o cara pagou 8%, é tudo barato, IPVA, IPTU, tudo barato, né? Agora você vê aqui no Brasil. Então o governo está muito lesivo. E nós estamos muito longe de Brasília. Você vê que a rua, o bueiro, está aprovando o bueiro, na creche, material escolar, quem que paga? É o prefeito. Tudo bem, o prefeito recolhe IPTU, TBI, ISS, mas o prefeito tem que pagar tudo isso. Aí um pouco mais perto da gente está o Estado, que recebe os nossos outros impostos, tal. Mas o que acontece? Nós pegamos essa questão toda, ou seja, o Estado está um pouco próximo, faz aí o VLT, tem alguns colégios estaduais e tal. Mas você vê, em São Paulo não tem quase universidades federais. Então o governo federal está atuando muito pouco e está tomando muito dinheiro do município, do cidadão, né? Então você vê, o que você tem de federal? De vez em quando faz uma perimetral, faz uma coisa. O que você tem de, por exemplo, uma cidade igual a nossa, que nós temos o porto e não ganhamos dinheiro com o porto em termos de arrecadação. O porto não paga nada, os caminhões quebram as ruas, tal. Tá certo, gera emprego, a cidade depende do porto, parabéns. Mas nós não arrecadamos nada, nós não arrecadamos IPTU com aquele terreno. Quem arrecada é a nação, quer dizer, qualquer lugar no mundo, Amsterdã, se você pegar qualquer porto no mundo, o porto dá dinheiro para a cidade em termos de impostos, além dos impostos, da comercialização, tudo. Tá. Aqui nós não temos, quer dizer, o governo federal cobra muito imposto, você fica muito longe, né? Aí é o assessorista ganhando 16 mil, é o cara que a chat ganhando 15, é o deputado ganhando 200 com valor agregado. Quer dizer, logicamente que desse sistema nós não vamos sair disso, né? Com esse sistema. Exatamente. E deixa eu voltar uma fala aí, Filete, sobre que isso é uma matéria que me apaixona, né?
sobre a contribuição. Tem uma coisa que realmente, e ninguém fala, que poderia, aí sim, aí tem uma geração de emprego muito grande, quando mexerem na tributação. Ninguém quer fazer essa reforma tributária. Foi o que eu falei agora, né? Ninguém quer fazer reforma tributária. Aí, essa gera emprego. Não essa que está falando. Aí, para você ter uma ideia, obviamente, o presidente da República ele vai ter realmente o maior número de deputados para votar a favor até da reforma. Por quê? Pelo seguinte motivo. Os maiores devedores do INSS são os partidos políticos. Todos são os maiores devedores. Aí, o cara está encostado na parede. Então, ele é obrigado a para tal. Porque se realmente tivesse uma fiscalização, mas uma fiscalização mesmo pesada, e todos os devedores pagassem para o INSS, nós não teríamos essa dificuldade dentro do INSS. Tanto as empresas como os devedores. Só os empresários, se você juntar todos no pacote, são 5 trilhões que eles devem ao INSS. É muito dinheiro. E ninguém paga. Bancos, e ninguém clubes, cobra. Tudo. Banco, clube, JBS, todos empresários, além dos partidos políticos. E é muita grana. E cadê a cobrança? Quem está fiscalizando isso? Quem está cobrando? Manda todos pagarem, porque nós não teria problema nenhum com a questão nossa, e nós ia aposentar e ia ter e o pequeno, se não pagar, é problema, né? E se o pequeno não pagar, vai para a cadeia. Eu entendo também que eles colocaram de 20 para 30 milhões da DRU também, e colocaram 13 milhões de pessoas que nunca contribuíram, né? Tudo bem, a gente não tem nada contra essas pessoas, enfim, deve ter gente até que nunca contribuiu e que está ganhando uma aposentadoria, mas tudo bem, é o sistema do Brasil que a gente tal. Só que não deveria ter posto nesse mesmo bolo, né? Já precisa você pegar a privada de um banco, qualquer previdência privada e falar, olha, nós vamos pôr um monte de gente que não trabalhou, vocês vão ter que pagar? Ah, tudo bem, a gente paga, mas vai diminuir de quem colaborou. Aí o cara, não, mas eu paguei sobre 3 mil por mês, eu quero receber meu dinheiro. Aí daria um choque com os clientes dos bancos, mas eles vão proteger os bancos. Mas na nossa previdência, que é na pública, eles colocaram 13 milhões de pessoas que nunca trabalharam naquela coisa do social, beleza. Mas não perguntaram para o brasileiro se pagou, se quer contribuir, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, Danilo, o cara, ele fuma, bebe, faz um monte de coisa. Aí ele vai pagar mais pelo seguro de vida dele do que um cara que não faz isso. Eles vão analisar a pessoa. Então, lá nos Estados Unidos, se o cara tiver 50 anos, não pagar nada, o que acontece? Lá tem geração de empregos, tem terra das oportunidades e tal. Mas se o cara não paga nada, ele vai ter que ir para um hospital filantrópico, porque o hospital vai atender apenas a emergência nele. E ele fumou a vida toda, está com câncer de pulmão, ele vai morrer com aquele câncer. Por quê? Porque eles não vão tratar do cara se o cara não colaborou, não fez um seguro. Só se ele quer ir no hospital maçônico, filantrópico e tal, que são poucos, pelo número de pessoas que podem precisar, né? Só que lá o cara ganha 5 mil dólares, ele vai lá fazer um seguro. Olha, eu tenho 40 anos, eu não fumo, não bebo, pratico esporte e tal. Ah, então seu seguro de 500 mil dólares por ano é 3 mil dólares. Ele vai lá, paga 300 dólares por mês, faz o seguro dele, 300 dólares por mês, lá não tem juros, então vai ser uns 270 dólares por mês, ele paga 250 dólares por mês, vai dar 3 mil dólares, ele paga todo mês, está assegurado até 500 mil dólares. Passou disso, ele tem que pagar no bolso dele. Então ele faz um cálculo lá, tal. Só que aqui eles não perguntaram para a gente, olha, vocês que pagam a previdência todo mês, que estão pagando há 30 anos, tal, vocês querem que a gente coloque um monte de gente aí que nunca colaborou para dividir o de vocês? Não perguntaram para o brasileiro isso. Então, é isso, mais 30% para a DRU, mas as grandes empresas com muito bem falou na cara. Essa DRU, hein? Porque é 30%, câncer. Era 20%, aí o negócio é tão maravilhoso que eles passaram para 30%, quer dizer, pega do montante de 700 bilhões de arrecadação, e para esses 30% vai ser aplicado em quê? É na saúde? No mercado econômico. No mercado econômico. Mas o governo falou que vai uma parte para a saúde, mas só para finalizar que eu vou passar a pergunta para você, e outro dia eu vi um comentário da uma rádio, de um radical de direita, né? Ele defendia o Bolsonaro, tal, nada contra o Bolsonaro, hein? Defendia o Bolsonaro, tal, que tem que mudar, tal. E ele defendia a reforma da Previdência. Eu falei, pô, esse cara não estudou, né? Porque se ele defende uma coisa da direita, e ele está fazendo uma coisa totalmente, por exemplo, e ele falou que a Previdência, senão o Brasil vai quebrar. Não vai quebrar nada. Se cobrar de quem está devendo, não quebra. É que sempre querem cobrar dos pequenos. Ninguém quer cobrar de banco. Os bancos no Brasil, com o Lula, né? O Lula é um governo de esquerda, né? Governo que apoia... Senhor. Então, na teoria, né? O Lula apoiou a Venezuela, Cuba e tal. Mas os banqueiros aqui foram os que mais ganharam dinheiro, foi no governo Lula. Também ganharam no Fernando Henrique,
também ganharam nos outros governos, no Sarney e tal. Mas no Lula, eles ganharam muito dinheiro os bancos, e o Lula que defende Che Guevara, defende o governo da Venezuela, nada contra ninguém, mas o Lula que defende tudo isso foi o que mais deu dinheiro para banqueiro. Quer dizer, e é um contrassenso. Então, ele estava comentando, defendendo a reforma da Previdência, que o Brasil vai quebrar, e ao mesmo tempo contra o Lula e a favor do Bolsonaro. Eu falei, pô, esse cara não está sintonizado, né? Porque ele está defendendo uma coisa que eles estão passando goela abaixo para a gente. Como o Macaé falou, se pagar os 30%, resolveria... Não, se pagar o que estão devendo, já resolveria bastante, né? Sim, a gente tem tido oportunidade agora, por causa da reforma da Previdência, de ministrar bastante palestras falando sobre o tema, expondo os dois lados. Tanto o cálculo que apresenta um déficit, quanto o cálculo que apresenta um superávit, né? Então a gente tem procurado trazer as informações, levar as informações para que as pessoas formem opinião. Mas vamos lá, uma reflexão com base nas suas colocações sempre muito pertinentes. A gente costuma dizer o seguinte, olha, tem uma massa de pessoas que nunca contribuiu e é beneficiada. O problema não está aí. Particularmente, a gente tem que realmente fiscalizar para saber quem realmente merece se enquadrar, porque, como acontece também no meio político, há umas torneiras que a gente precisa fechar. Mas o problema não está aí. Eu volto naquele dado que é importante. Somos o 10º país mais desigual do mundo. Não dá para fechar os olhos para o social. Tem gente que vai ter que ser assistida assim, no termo mais puro da palavra, queiramos ou não. E outra coisa, o erro está em falar tiramos do nosso. Porque quando a gente fala em custeio da Previdência, o dinheiro a ser considerado não é só o do trabalhador. Tínhamos que pensar também nas contribuições das empresas, muitas delas com renúncias, principalmente as instituições financeiras, e muitas delas grandes devedoras, junto com os clubes de futebol, tudo bem? E na contrapartida do governo. Tudo isso é desconsiderado, daí dá déficit. Se a gente considerar a parte do custeio que é do governo e das empresas que têm as renúncias, aí a conta não vai fechar. Então, realmente é uma questão de conta, sabe, Filete? Concordo. Eu sei, se for como é que está, quebra. Se as empresas pagarem, se você ajustar as torneiras, a gente não sabe também qual é o custo dessa máquina para funcionar, né? Quantos empregados nós temos na Previdência, quanto que custa? Porque é uma caixa preta, ninguém falou, olha, nós temos aqui 700 bilhões, nós gastamos 200 por mês, nós fazemos isso e tal. Ninguém falou quanto que custa para funcionar essa máquina. Pode ter funcionário da Previdência ganhando 2 mil. Deixa eu te dar uns dados. Seria uma coisa, já que está na reforma, teria que ser mudado. Por exemplo, hoje, encostado no INSS, são 700 milhões, são 700 mil trabalhadores lá encostados. Se esses 700 mil a empresa cuidasse dele, sobraria uma boa grana lá. Né? Para mim isso é uma questão de... Mas não cuida. Para mim isso é uma questão de fiscalização. Não cuida, às vezes também a empresa não cuida, às vezes foi um acidente na rua que a empresa não tem culpa. E às vezes também o cara deixa que eu deixo, né? Ele fala que está com dor e não está, quer enganar perito, também tem tudo isso, que o brasileiro gosta de levar vantagem também, né? 700 milhões que está lá encostado. Digamos, o cara, o cidadão teve um acidente de trabalho. Então, porque não há um investimento maciço na questão da segurança do trabalho, dentro das obras, dentro das fábricas. Por quê? Porque é muito cômodo também para o empregador. Material EPI certo, exatamente, é cômodo para o empregador. 15 dias ele paga o restante e o INSS cobre. Se ele tiver um afastamento de 6 meses, 4 meses, 5 meses, o INSS que vai se virar, vai bancar, que não compensa pela arrecadação dele, não compensa o que ele vai receber pelo INSS. Okay? Vai ser muito maior o que ele vai ter que tirar dos cofres para pagar a pessoa. E a arrecadação dele não é compatível com o que ele recolhe para poder receber. Mas se você obrigar a empresa a dizer assim, olha, o funcionário é teu, se ele houve um acidente e tal, você tem que cuidar dele, hospital, medicação e o pagamento dele tranquilo. Então ele vai se preocupar muito mais com a questão da segurança do trabalho dentro das indústrias, dentro dos setores de construção civil que ocorrem mais nas estradas, mas como é muito cômodo para ele paga 15 dias e o restante joga nas costas do INSS para suprir toda essa demanda. Se me permitem só um adendo em cima dessa colocação, que ela é muito pertinente. Vamos pegar a questão da saúde do trabalhador e fazer um link com a Previdência. De acordo com a reforma, o texto atual, para que alguém se aposente recebendo valores integrais, teria que trabalhar 49 anos. Automaticamente, para alguém trabalhar 49 anos, esse alguém tem que se preocupar com a sua saúde.
Porque haja saúde para trabalhar 49 anos, ainda mais o perfil do trabalhador brasileiro, que é o perfil braçal, ok? Trabalhar 49 anos não é para qualquer um, então vou ter impacto na saúde. Só que aí a gente pega uma emenda constitucional que desvinculou receitas da Seguridade de 20% para 30%, como o Filete bem lembrou. Isso foi no governo do Lula, né? Agora. O Michel Temer, no fim do ano passado, então desvinculou. Foi o Michel Temer. Aumentou de 20%. Na verdade, foi a Dilma, né? No final do governo da Dilma. De 20 para 30. Foi a Dilma. Quer dizer, aumentou 50%, de 20 para 30. Ela sabia que ia cair fora. Ela achava que ia continuar, né? Ninguém achava que ela ia cair fora, né? Nem ela mesma achava que ela ia cair fora, né? Mas ela só caiu fora porque a economia andou mal. Sim, a economia é um grande termômetro. Mas sim. Aí, para salvaguardar a economia, se aumenta de 20 para 30. Quer dizer, são aí 50% a menos, inclusive na saúde. Aí o que acontece? O Michel Temer, não foi só a Dilma, o Michel Temer, por meio também de uma emenda constitucional, congela por 20 anos os investimentos na saúde, alegando que os gastos aumentaram. O que é mentira, porque se você pegar proporcionalmente, o gasto foi mantido no mesmo nível. O que aumentou foi o número de pessoas. Só que aí, com a questão atual da crise econômica, as pessoas não conseguem mais pagar plano de saúde, migram para a saúde pública. A saúde pública já não tem dinheiro suficiente, quer dizer, a política pública é incompatível. Eu acho que com esse exemplo simples a gente percebe que está errado. Como o Filete colocou, as políticas públicas não estão casando. Eu estou sacrificando mais uma vez a fatia social para salvaguardar a economia, achando que a economia vai resolver tudo, que o mercado vai resolver tudo, e não vai. A gente sabe que essa livre regulação, se o empregador tiver todo o poder de comando, a coisa não flui, o empregado fica desprotegido. E aí esse exemplo da saúde eu acho que ilustra bem isso. Né? Você diminui o investimento na saúde, sendo que o trabalhador vai ser sacrificado, vai ter que trabalhar 49 anos e a saúde dele vai ser fatalmente prejudicada. E ele não vai ter condição de pagar o plano privado. É isso. E temos cidades como Cubatão que tem que fechar o hospital, acaba migrando tudo para uma cidade polo, então migra o cara do plano de saúde que não pode pagar, o cara que já ia, os caras que já iam, as pessoas de outra região que vão, as pessoas da região que não tem plano de saúde e as pessoas de outra região que não tem mais plano de saúde. Então dá um caos no sistema. Nós vamos a um breve intervalo, 99711-5545 é o nosso WhatsApp, você pode ligar rapidinho ou mandar um WhatsApp, o telefone já está pulando aqui, para que a gente possa perguntar para o Dr. Danilo e para o Macaé. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
clínica multi-imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica multi-imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Olá pessoal, estamos de volta no Ação e Reação nesta quarta-feira ensolarada em Santos. Hoje, quarta-feira, 28 de junho, com o sindicalista, presidente do Sintracomos, Marcos Braz de Oliveira Macaé, e com o advogado e professor universitário da nossa Unisanta, Danilo de Oliveira. Muitas perguntas. A dona Ivonete mandou um abraço para vocês. Ela escreveu, falou aqui, o dona Ivonete, que gosta muito do comentário do Dr. Danilo, da espontaneidade, e que eu estou virando quase um sindicalista, conversando do mesmo jeito que o Macaé. Falou que gosta muito do Macaé. O que vai ser de nós, Macaé? Vamos aposentar tarde. A aposentadoria não está dando mais para nada. Esse governo vai nos tornar escravos. Pior que é. Dona Ivonete, Dona Ivonete, boa tarde. Realmente a senhora está coberta de razão. Vai ter os bichinhos. Ela é minha cliente na clínica, eu falei para ela ver o programa, ela gosta de discutir política, eu falei, veja o programa. Se ela não vê o programa agora, ela vê às 10h30 na reprise, mas todo o programa ela vê aqui, participa e tal. Hoje o Uriel não ligou. O Uriel não ligou, deve estar no fórum. Outro dia eu saí da TV Com, vi o Uriel de terno, gravata, mas com certeza ele está vendo, ele vai ver a reprise. Terno e gravata com a pastinha, também tem ações no fórum, o Uriel que tem mais de 80 anos, mas tem fôlego de 40. Tá magrinho, o Uriel tá magrinho, aí tá em forma. Não, acho que 83 o Uriel tem. Eu não dava nem 70 para ele. Mas a idade parabéns para ele, né? Parabéns para ele. Né? Você tem 70 bastante, e parece 60, né, Macaé? Parabéns, é isso aí. Tô brincando, Macaé. Mas nós vamos ser escravos? Dona Ivonete perguntou se a gente vai ficar escravo do governo. Ou já somos? Nós já estamos no caminho da escravidão, né? Quer dizer, a carta de alforria já temos, só que o chicote é o mesmo estralando, né, nos nossos lombos. Isso que é a verdade, né? Tu queres fazer conosco aí é complicado. Durval Capo Filho está mandando abraço para vocês também. E o Rui está perguntando para o Danilo. Danilo, sai a reforma da trabalhista ou não sai, na sua opinião? Ele achou que você ficou em cima do muro. Você não falou se vai sair ou não vai sair. Primeiro eu vou dar um abraço para a dona Ivonete, né? Agradecer aí os elogios.
também agradecer a participação do Rui, os nossos telespectadores sempre participando bastante. Eu vou dar uma de comentarista de uma emissora de televisão, vou falar o nome aqui, eu vou dar uma de comentarista da Globo News, e só vou comentar depois, viu, Rui? Que é mais fácil, né? É que nem aqueles... Coisa da Globo News que quase agrediram a Miriam Leitão, né? Poxa, o pessoal do PT estava lá, quase agrediu ela no avião, pô, direitos iguais, né? Ela fala, o quê? Vocês têm direito a uma réplica, né? Não pode, por isso que eu acho que é sempre bom o programa quando existe, a gente comenta dos dois lados, né? Porque a gente faz um programa que não é chapa branca nem chapa preta, porque você aí tem a credibilidade de sair na rua e as pessoas tal. Mas eu acho que a Miriam Leitão está num sistema que está tentando, né, cavocar aquela cárie, né, essa roubalheira. E aí o pessoal do PT xingou ela no avião, acho que não pode ser por assim. O jornalista não pode ser tratado dessa maneira, né? Não, de forma alguma, a gente tem que respeitar todos os profissionais, jornalistas, advogados, sindicalistas, a gente tem que respeitar cada um aí no exercício da sua atividade. Ainda sem responder objetivamente, mas respondendo ao Rui, a grande questão não é só a reforma trabalhista. Nós conversávamos aqui no intervalo com o Macaé e com o Filete. A grande questão é o conjunto de políticas públicas que são adotadas. Se a gente parar para pensar e fazendo uma análise isenta, o que é mais importante, chapa branca, como bem frisou o Filete. Nós vivemos chapa neutra, né? Chapa neutra, né? Branca, né? Branca é governista. Preta é o cara que só fala mal dos outros também. Neutra. Neutra, né? Ou então sem chapa. Sem chapa. Não definimos nenhuma chapa. É isso. A gente procurando ser aqui isento, o que acontece? Essas políticas que estão sendo adotadas, elas sempre vão acabar, não vou dizer prejudicando, mas exigindo um sacrifício maior de alguém. E todas elas são, exigem um sacrifício maior do trabalhador. Pensemos aí no congelamento de gastos na área da saúde, na área da educação. Pensemos nesse aumento de 20% para 30% da desvinculação de receitas da União, atinge o trabalhador. Pensemos na reforma trabalhista, que ela tem tendências de autorregulação do mercado. A gente sabe que o mercado se autorregular sem fiscalização, sem limites, é perigoso. Nós ficamos aí submetidos aos mandos e aos desmandos de quem tem o dinheiro. E a gente não precisa ir muito longe, a gente sabe, por experiências até pessoais, o quanto isso é complicado. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado, não só com a aprovação da reforma trabalhista, caso ela passe, mas com todo esse nosso contexto, que ainda é temperado pela questão da corrupção, que é muito latente no Brasil. Macaé, por unanimidade, a Câmara de Cubatão aprova o reajuste de servidores em 3%. A Câmara de Cubatão aprovou nessa terça-feira, dia 3/6, né, terça-feira passada, por unanimidade, decisão final, terça-feira retrasada, concessão de reajustes de 3%, retroativos a maio, atendendo o projeto do prefeito Ademar de Oliveira, do PSDB. Então, olha, então não foi dado a infração do período, né? Porque a infração de maio foi 3,99, né? Por sinal, nós fechamos também a nossa database, que é maio, né, tanto do setor da construção civil como da montagem industriais, nós fechamos com 5%, para todos os setores sem limite, né? Porque geralmente o pessoal coloca limite, né? Quem ganha até 5 mil ou 6 mil recebe isso, quem acima recebe a infração do período. Vai escalonando e quem recebe menos recebe um pouco mais. Nós o fizemos linear para todo mundo, né? Para todos os trabalhadores da nossa categoria. Então não foi dado a infração, né? Mas, pelo menos, porque tem uma coisa que é assim, Filete, se você, no mínimo, você tem sempre que trabalhar para ganhar mais, mas no mínimo você tem que pegar a infração do período. Sim. Porque se você não pegar a infração do período, você começa a defasar e você não vai conseguir encostar nas próximas, porque sempre, cada negociações virada tem sempre uma dificuldade. Há sempre uma dificuldade que não pode ir por isso, não pode por aquilo e tal, e você, no mínimo, teria que pegar a infração do período. Sim. Esse é o meu ponto de vista, né? Nossa, o Ademar descobriu a América aqui. Ademar denuncia irregularidades nos salários da Cursan. Descobriu a América. Nós falamos isso aqui ontem, que o problema dessas da Cursan, da Prodesan, não é o funcionário que trabalha. Essa notícia agora. O Ademário afirmou em coletiva de imprensa que a investigação está sendo feita na Cursan, Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento. Revelou que 57 funcionários comissionados, 57, recebiam 30% do pagamento da empresa. Então esse é o problema. Tem 57 caras que colocaram lá, a Márcia, alguém que colocou lá,
ou já estava dos anteriores, 57 funcionários que ganham 30% do salário. Então a empresa vai quebrar mesmo, não tem como. Ontem eu comentei aqui, e comentei na segunda-feira, que se os gestores públicos, você desce a empresa, você dá a empresa, você pega um deputado da região, ou um senador, e fala assim, ó, a Prodesan é sua, pode mandar embora quem tu quiser, porque tal, a Prodesan é sua, resolva. E em um ano ele faz a Prodesan dar lucro. Se você chegar para um empresário aqui, chegar para o Armênio, ele não vai querer. Chegar para um empresário bom na região, o Abílio Diniz, tal. Até o João Vilela com o Filete, a mistureba lá, puseram na Prodesan, um ano é que ele está dando lucro. Né? Só que os amigos do rei vão ter que tudo ir embora. Né? E a prefeitura vai ter que indenizar eles, porque não fui eu que coloquei eles lá. Certo? Então, mas vê, 57 funcionários ganham 30%. Quer dizer, com certeza não é o cara que limpa a rua, não é o cara que pinta. Então, logicamente que, pô, a empresa vai quebrar, não é isso? Por isso que a conta não fecha, né, Filete? É por isso que o poder público não consegue sequer honrar com a perda do poder de compra da moeda. É por isso que nem sequer a perda inflacionária o poder público consegue pagar. Tá aí, é por essas e outras. É um absurdo que a gente, em pleno século XXI, infelizmente, ainda esteja repetindo esse tipo de notícia. Realmente, você colocou bem, descobriu a América. Porque não é a primeira vez que a gente tem essa manchete em relação à própria Corsã, ou eu estou mentindo? Ou a Corsã, ou em São Vicente. Agora é o que ele fala, de acordo com o Ademário, esse é o principal motivo do fechamento da empresa, onde 30% levava o salário dos outros 550. É lógico, então é complicado isso aí, né? E a Prodesan? Prodesan, os funcionários da usina de asfalto, que eu entendo ser uma boa usina, né? A Prodesan foi projetada para pensar em Santos, né? Para pensar na cidade de Santos. Acho que na época do prefeito Silvio Fernandes Lopes, é que eu não era vivo nessa época. Na época eu era pequenininho. Silvio Fernandes Lopes que fez a Prodesan, idealizou para pensar Santos, né? Então pensar em fazer a ciclovia, isso. Aí teve gráfica, usina de asfalto, tal, e eu entendo que o funcionário não tem culpa. Mas também nós temos problema na Prodesan desses grandes salários. Isso aí impacta na folha da empresa e a empresa começa a dar prejuízo. E hoje o pessoal da usina de asfalto que é concursado, mas acho que é CLT, eu não sei, não é nesse esquema, eu acho que o pessoal pode ser mandado embora, não sei se eles vão ser mandados embora. A gente acha que deveriam reaproveitar em outros setores da prefeitura. Mas eu quero saber do Macaé o que está realmente acontecendo na Prodesan. Filete, a Prodesan é igual exatamente Cubatão. Por que ela entrou no caos? Exatamente por esses grupos de pessoas que estão lotados, né, que são os comissionados, que ganham uma grana que a gente sabe que não é fácil. Então isso começa a dar prejuízo. Então a prefeitura, com o déficit dela pesado, ela mandou cortar nos setores aí 35%, 40% dos setores, e quem é aquela velha história? E a Prodesan ficou de bode expiatório e virou terminal, isso aí. Já fizeram um manejamento, né, com o pessoal da limpeza, agora eles estão entrando no pessoal da saúde, e na sequência será com o pessoal da usina, isso não tem a menor dúvida. Por quê? Vou dar um dado. A usina está praticamente 8 meses ou mais sem nenhum trabalho efetivamente para poder cuidar da cidade de Santos, que está também, não só as outras cidades, mas Santos também está precisando. Se você passar a olhar no canal 1, canal 2, você vai ver que está precisando de asfalto e tudo. Mas ficam alegando que é caro o material tal, e é conversa, né? Dizendo que a usina é obsoleta. Também é conversa, porque a usina hoje... A usina tem preço para competir? Tem preço para competir. Eu estava escutando uma rádio aqui agora falando que não tem preço para competir. Tem preço para competir, sim. E também tem qualidade, né? Tem preço, qualidade e a falácia. Porque ela pode produzir hoje, vamos dizer, olha, é obsoleto tudo que está lá, o equipamento, ela tem condições de produzir hoje de 600 a 700 mil toneladas, dias. Ela tem condições. Por dia? Por dias. Só que montaram, no esquema está tão amarrado ali. Não daria para vender esse asfalto para São Vicente, Guarujá? Para toda a cidade. Ontem o Jornal Tribuna, Diário Litoral e muitos telespectadores aqui reclamaram dos buracos perto ali do Hotel Charme, o buraco em toda hora, né? Eu já não passo mais naquele caminho lá, porque você não consegue, é arriscado você... O cara tem um carro esportivo aqui na Baixada Santista, tá toda hora na borracharia, porque buraco, morde o pneu, já viu, né? Entendeu? Então, falácia esse negócio de dizer que não produz. Por quê?
porque eles têm que vender ali, porque a própria Prodesan ela tem um déficit com a prefeitura de 56 milhões, ok? Então eles têm que vender aquele terreno para poder a prefeitura receber 56 milhões, porque eu não tenho bola de cristal não, mas eu vou falar aqui, porque corre um risco no final do ano os servidores públicos não ter nem 13º. Então estão atacando, porque fizeram um déficit lá violento, porque os outros prefeitos que passaram deixaram redondinho a cidade e montaram um déficit muito grande dentro da cidade, então alguém tem que pagar o preço, e geralmente quem paga esse preço é o trabalhador, a classe menos favorecida. Essa que é a verdade. Então querer vender o terreno para pagar o quê? Vender esse terreno, pagar a dívida da Prodesan, que a ideia era reduzir em 60% toda a empresa, reduzir em 60%, não vai fechar, mas fazer essa redução. Então a nossa preocupação qual é? Esse povo que vai ficar disponível, porque outra empresa vai assumir. Então nós estamos trabalhando, fizemos com a outra, com o pessoal da limpeza e agora com o da saúde, que esse pessoal passe para a empresa que assumir o contrato. Né? Pelo menos minimamente vai reduzir salário, vai reduzir benefícios. Por exemplo, se for essa empresa que nós estamos pensando, ela não tem plano de saúde e algumas coisas reduzir salário. Mas, pelo menos, como está a conjuntura hoje do país, esse povo não fique desempregado. Que ele, pelo menos, fique desempregado. Nós já pedimos, estamos só aguardando, pedimos já uma mesa redonda no Ministério do Trabalho para que seja chamado a Prodesan e a Prefeitura, para que nós possamos lá definir o que é que vai ser feito com essa mão de obra, com esses trabalhadores. Nós já fizemos esse pedido, ok? E vou mais além, que estou falando em primeira mão aqui, ninguém sabe. Nós já tínhamos pedido ao Ministério Público sobre a questão da usina, porque era uma dispensa em massa, o que seria feito com aqueles trabalhadores, qual era a outra atividade que ia ter, porque no caso de vender a usina, porque nós já sentimos que querem vender de qualquer jeito, a usina não vai funcionar. Alguém vai comprar aquilo lá. E, para nossa surpresa, a promotoria pública tinha arquivado o nosso pedido. Aí nós pegamos o nosso advogado e fomos lá, porque nós vimos da demora. E simplesmente o promotor falou o seguinte: se a empresa tem dinheiro para pagar, pode ser mandado embora. Olha a resposta que ele deu. Então, no nosso caso, porque nós somos dirigentes sindicais, nós também não somos limitados. Se o poder maior fala isso para a gente, você fica de mão atada, não é isso? Então, outra coisa, é uma ajuda muito bacana tal, com todos os vereadores da cidade. É uma ajuda. Mas tem uma particularidade, a venda da usina não passa pelos vereadores, porque se passasse pela Câmara, a Câmara podia brecar, mas não passa teria uma pressão violenta tal, né? Mas não passa pela Câmara. Também a população tem que saber disso. Bom, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Queria agradecer o Danilo Macaé. Temos que encerrar o programa, porque tem outros programas na grade. Queria agradecer o Danilo de Oliveira pela vir aqui no programa, que venha mais vezes. O Macaé, dar um abraço para a dona Joana, dona Sandra, o seu Milton que ligaram aqui elogiando o programa, né? E desejar para você uma excelente quarta-feira, um excelente meio de semana. Hoje o Santos joga contra o Flamengo à noite lá no Ninho do Urubu. No Ninho do Urubu. E também o Palmeiras joga com o Cruzeiro, né? E vamos em frente até amanhã, se Deus quiser, e é de querer. Muito obrigado pela participação.